Em diferentes momentos do atendimento, o paciente falou sobre morte, né? Falou sobre a morte da criança, falou sobre uma experiência dele que foi muito próxima da morte. E duas das perguntas que vocês fizeram envolveram esse tema morte. Uma pessoa perguntou assim, dependendo do paciente, fazer uma pergunta sobre o que pensa da morte não é algo que aumenta as barreiras? Na verdade, mesmo que aumente as barreiras, falar sobre a morte, perguntar o que a pessoa pensa sobre a morte, perguntar se ela pensa em morrer, se ela pensa como seria se ela morresse, se ela já passou por alguma morte difícil de alguém, como é quando acontece alguma morte. Falar de morte, enfim, é algo muito importante no processo psicoterapêutico. Justamente porque nos mais diversos espaços da nossa cultura, a questão da morte é evitada, é silenciada, ela é tratada como um tabu, né? Muitas pessoas, além de terem suas barreiras da própria dinâmica psíquica, elas têm também as barreiras sociais, os tabus sociais. Então, às vezes a gente pensa assim, se uma pessoa está chegando ao nosso atendimento sofrendo muito, dizendo que não vê mais sentido em viver, dizendo que a vida está insuportável. Mas será que se eu perguntar sobre a morte, eu não vou estar entrando num assunto muito forte? Não. É importante pensar sobre a morte, até porque caso a pessoa cogite, né, planejar morrer, tentar morrer, colocar em palavras é o que vai possibilitar que ela lide com o que está acontecendo. Né? Lembrem-se que o nosso recurso como psicoterapeutas é colocar em palavras. O que a gente tem são as palavras. Então, em relação a assuntos que fazem sofrer e a assuntos que as pessoas evitam até mesmo de pensar, é importante que a gente coloque em palavras, até mesmo se for necessário tomar alguma medida. E quando que a gente considera necessário tomar alguma medida? Muitas pessoas vão relatar para nós que elas pensam sobre a morte, que elas pensam que doeria menos caso elas morressem, que elas pensam que a vida está tão esmagadora, tão difícil que se morresse, pelo menos não iam ter esses problemas, que elas pensam que elas machucam tanto ou que elas trazem tantos problemas para a vida das pessoas que elas amam, que se morresse seria uma solução. Assim, a gente está diante de ideias de morte. A pessoa pensa sobre a morte. Né? Tem algumas pessoas que chegam, inclusive, a dizer assim, eu queria tanto que a minha morte fosse assim, eu estivesse dormindo e não acordasse, né? Morresse dormindo. Ou, eu queria tanto que a minha morte fosse instantânea, ninguém está esperando, eu vou lá e morro. A pessoa, ela fala sobre morrer e as ideias. Mas pode ser que a pessoa, ela planeje e ela fale, eu estava pensando em morrer, que seria mais fácil para todo mundo, que eu não aguento mais essa dor. Então eu pesquisei na internet que combinação de remédios pode me ajudar nisso. Eu pesquisei na internet que arma, como eu poderia comprar uma arma. Lá eu sei que tem muito movimento na avenida tal horário. Quando a pessoa começa a dar dados sobre como, não só ela se imagina morrendo, mas ela planeja, aí é um momento que a gente intervém. Né? São poucos os momentos na psicoterapia que a gente é mais diretivo. Mas caso a pessoa esteja planejando suicídio, a gente imagina assim, a pessoa foi até lá, até o atendimento e está contando. Então, de alguma forma, ela está falando sobre algo que pode ser diferente. Então, falar, olha, eu compreendo que você está passando por uma dor muito forte e que a sensação que você tem hoje é que não há como lidar com essa dor. Você me falou sobre comprar um revólver, você me falou que você chegou a pesquisar. Eu preciso, nesse momento, entrar em contato com alguém que possa estar próximo de você, que possa te acompanhar. Ou se você concordar, a gente pode pensar numa internação para você ser observado. Porque essa dor que você está sentindo agora, tão forte,
eu não sei se ela vai diminuir, né? Eu não posso te prometer, mas pelo meu trabalho, eu sei que a gente precisa de tempo, né? Que a gente precisa acompanhar o que você está sentindo para perceber que pode ser diferente, se pode ser diferente. Então a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance para que agora seja possível para você passar por esse momento. Então explicar para a pessoa que aquela nossa intervenção é para protegê-la, perguntar se há alguém que ela quer que entre em contato, ou se pode ser as pessoas da família mais próxima. Então, esse não é a maior parte dos casos de quando alguém fala sobre morte. Na maior parte das vezes, quando alguém fala sobre morte, sobre a própria morte, são ideias relacionadas à dor, ideias relacionadas ao sofrimento, ideias relacionadas a algo que está muito difícil em viver. Voltando à pergunta, a pergunta é, dependendo do paciente, falar de morte não é o que vai erguer barreiras? O que a gente percebe é que não. E falar de morte é o que vai fazer a gente abrir um caminho mais honesto e mais sincero para falar do que está doendo e do que está fazendo sofrer. Tanto da morte, no caso que eu estou dizendo, como na morte de pessoas queridas, de pessoas amadas, né? Por exemplo, agora a gente está nesse momento do coronavírus, que a gente pensa muito em morte, né? Pensa em como evitar as mortes, pensa nas mortes que estão acontecendo, pensa nas pessoas que a gente ama e a gente quer proteger. Então, é muito importante, enquanto a gente evita colocar em palavras em outros espaços, acha que é muito pesado falar do medo de morrer e do medo de quem a gente ama e morra, na terapia é justamente para falar sobre o que nos dói e às vezes a gente evita colocar em palavras. Outra pessoa, ela perguntou assim, o terapeuta contou uma experiência dele, né, de quando alguém morreu. Ele contou uma culpa que ele sentiu quando alguém morreu. O terapeuta pode contar coisas sobre ele mesmo? Olha, não é recomendável. Né? O recomendável é que a gente não fale coisas sobre nós, justamente para que o paciente entenda que aquele espaço é um espaço dele, é um espaço para os conteúdos dele, em que o que acontece na vida do terapeuta não importa, não cabe ali. Né? Só que foi uma escolha desse terapeuta nesse atendimento. Provavelmente para dizer assim, olha, tem momentos em que a gente sente culpa. Tem momentos até que a culpa que a gente sente é maior que a tristeza diante de uma morte. Provavelmente a escolha do terapeuta foi falar, aqui você pode falar sobre tudo. Tanto que eu estou dizendo de uma morte em que eu senti culpa. É uma escolha arriscada, né? A gente não recomenda, mas a gente assiste os episódios não para ver o modelo, né? A gente assiste para pensar junto nas possibilidades de como agir. Uma última pergunta também nesse conjunto é que o terapeuta ele se coloca no episódio, né, dizendo sobre não voltar à escola. O que acontece? Ele foi percebendo elementos da fala do Breno, do paciente, de que existe toda um peso emocional em torno de voltar à escola que o Breno está negando. Um peso emocional que ele, apesar de estar visivelmente abalado por essas emoções, ele diz como se não importasse. Então não é exatamente que o terapeuta quis dizer escolha isso, não escolha isso. Mas é como se o terapeuta tivesse essa sensibilidade de falar, olha, isso que você está fazendo negando as suas emoções. A terapia é um espaço para a gente lidar abertamente com as emoções. Então será que compensa você arriscar e fazer algo tão emocionalmente carregado no momento assim, tão emocionalmente carregado para você e para as famílias, no caso? Né? Eu não enxergo como ele ter imposto uma escolha, mas ele ter ponderado sobre um peso emocional que o paciente não estava reconhecendo. Realmente, gente, é um episódio, como eu disse, a ideia não é ter um modelo, né, de como ser terapeuta, um modelo de como é quando o paciente chega, mas a gente pensa junto do quanto é complexo, né?
lidar com esses conteúdos emocionais, que eles não chegam elaboradinhos. Muitas vezes o que mais faz sofrer o paciente não vai ser facilmente colocado em palavras. E como que vai ser essa nossa aproximação? Lembrando que o nosso primeiro objetivo sempre é a construção de um vínculo, né? Que o paciente se sinta ligado ao terapeuta, se sinta ligado ao tratamento, para perceber que o que ele sente importa e que ali é um espaço em que ele poderá falar do que ele sente. Ali é um espaço em que ele poderá falar o que quer que venha ao pensamento, em que ele poderá falar, inclusive, do que ele evita pensar. Então, a construção desse vínculo e a construção desse espaço é o mais importante nos atendimentos iniciais.